Então, rapaziada, como eu tinha dito, se eu não me engano, no meu penúltimo vídeo, sobre a possibilidade da SAF no Santos, né? Nós teríamos uma reunião agora no início dessa semana, terça-feira, uma reunião secreta. Essa reunião aconteceu e, embora a gente não tenha tantas informações sobre o teor da reunião e todos os assuntos que foram tratados, eu, PH Feitosa, estou aqui para trazer para vocês um panorama geral de como foi a agenda e de quais são os próximos passos. Bom, é isso aí, santistas. Como eu havia dito, houve essa reunião secreta, essa reunião sigilosa de portas fechadas e que não poderiam entrar celulares e ter qualquer tipo de gravações. Foi uma reunião entre o advogado Rodrigo Monteiro, que inclusive é um dos grandes representantes aí de SAF aqui no Brasil, participou dos projetos iniciais da implementação de SAF aqui em clubes brasileiros, junto ao Conselho Deliberativo, que, diga-se de passagem, não houve participação da diretoria, inclusive do senhor Marcelo Teixeira. Então, foi ali uma reunião mais com o teor informativo de palestra e de tirar dúvidas, onde, né, o Rodrigo ele apresentou o modelo de SAF, as vantagens que podem trazer, conversou sobre algumas mudanças que terão que ocorrer no estatuto, né, para que a gente possa se adequar à SAF. Então, não se tem tantas informações. O que a gente tem de concreto é que não houve qualquer tipo de deliberação, de votação. Foi realmente uma agenda consultiva, informativa, para uma vez, né, que ali o Conselho Deliberativo, os conselheiros se inteirassem do assunto e tirassem todas as suas dúvidas, para que siga para o próximo passo, que aí sim é uma apresentação já de um projeto, onde já vai apresentar essas mudanças, essas adequações que teriam que ter no estatuto, para que a gente possa aí virar uma SAF. E aí sim, nessa próxima agenda, ter já uma deliberação, né, os votos dos conselheiros e posteriormente isso ser levado ali para a Assembleia dos Sócios. Então assim, nação, é até chato vir gravar esse vídeo, porque pô, a gente teve uma reunião importantíssima, num momento importantíssimo do nosso time, né, e que a gente não consegue trazer muitas informações simplesmente porque acharam que esse tem que ser um processo sigiloso, o que não faz sentido algum. Para mim, isso é inadmissível, sabe? A gente não tá aqui para saber o teor da conversa, mais ou menos o que foi conversado. Nós somos sócios, nós somos torcedores. Se a gente quer pensar em alguma coisa melhor para o Santos, numa SAF boa para o Santos, o negócio tem que começar transparente desde o início. O porquê dessa reunião, o que foi tratado, como que foi a reação ali do Conselho Deliberativo, quais foram os pontos levantados, os pontos criticados, os pontos elogiados. Então esse negócio da gente ficar no escuro, pô, a gente está falando de uma mudança que pode ser completamente fundamental para o Santos. Não é justo com o torcedor que a gente fique nessa apreensão, nessa ansiedade, né, de saber efetivamente como que foi a agenda. Então não deixa de ser minimamente promissor, porque a gente vê o clube, né, dando ali passos para uma profissionalização, mas ao mesmo tempo, sabe, fica aquele pé atrás na gente. Pô, parece que eles estão o tempo inteiro procurando formas de fazer as coisas por debaixo dos panos, sabe, de fazer as coisas de forma obscura. Então, por um lado, que é promissor, que realmente teve a avaliação, o Santos procurou a XP para fazer aquela avaliação de 2,2 bilhões de reais, né, e depois marcou essa agenda para já começar a introduzir isso ali junto ao Conselho Deliberativo para que o Santos comece a se movimentar nesse sentido. Só que ao mesmo tempo a gente fica receoso, sabe? Pô, mas por que a gente não soube primeiro lá atrás que foi contratado o serviço da XP para uma avaliação de SAF, e aí depois o porquê dessa necessidade da reunião sigilosa, e também passa um medo de a forma que eles estão estruturando isso, porque nós, torcedores, nós, sócios, a gente só vai ter participação nisso no final do processo. Quando o projeto já estiver desenhado, quando tiver tudo acordado, quando tudo estiver no papel. Só que até lá tem um processo muito grande entre o Santos Futebol Clube, entre o interessado em comprar, em fazer proposta. Então, sabe, em que momento que a gente vai ser inserido, em que a gente vai ter informações concretas e uma transparência do que realmente está acontecendo, como eles estão modelando esse projeto, para que caminho está indo. Será que esses conselheiros, que até então a gente conhece muito bem como é a postura deles, será que eles vão aceitar numa boa assim a SAF?
Será que eles vão aceitar se desfazer desse modelo onde eles têm uma participação direta, nesse modelo associativo, nesse modelo papai e mamãe que existe hoje dentro do Santos? Ou eles vão querer adequar uma SAF monstruosa, sabe, um Frankenstein para conseguir encaixar, trazer um investidor, trazer esse recurso externo e ao mesmo tempo eles continuarem numa posição em que a decisão final é deles, né, ou que eles possam influenciar de forma negativa ali no dia a dia e tenham que ter, né, essa mamata que eles têm hoje dentro lá do clube. Então a gente fica cego para que lado isso está sendo direcionado. Pô, a gente está começando uma coisa boa que já começa do jeito errado, com uma sensação ruim. Então, nós temos que ter uma voz mais ativa. Para bem ou para mal, qualquer caminho que for seguir nesse sentido dentro do clube vai mudar a história do Santos Futebol Clube. A gente, né, espera e vamos cobrar para que seja para o melhor, né, que a gente não perca a nossa identidade, não perca os nossos patrimônios, não percam a nossa marca, mas sim, que traga uma gestão profissional, que injete dinheiro, que olhe para frente, faça o planejamento de futuro e contando com a grandeza do Santos, usando a grandeza da marca do Santos para gerar mais dinheiro. Só que, por outro lado, se estruturarem uma SAF mal feita, ou um Frankenstein, sabe, para agradar a diretoria, para agradar, porque eu também tenho medo do... Para mim, eu ainda não consegui botar na minha cabeça como o seu Marcelo Teixeira vai abrir mão da hierarquia e da autonomia dele dentro do Santos. Então, se for um projeto mal feito, mal desenhado, pode acabar de vez com o Santos Futebol Clube. Então, é muito importante que nós torcedores, nós sócios, nós tenhamos uma agenda ativa mesmo, de cobrança, de acompanhar, de pedir devolutivas. Para onde que o projeto está caminhando, quais são as definições que vocês estão tomando, como que vocês estão imaginando fazer, qual que é o retorno que vocês esperam, em quanto tempo. Isso tudo vai ser feito para o Santos já estar brigando por títulos agora em 2026, 2027, 2028? Vocês vão fazer uma reformulação do elenco ou não? Questão do plano de sócios, que hoje é um problema gigantesco e é uma incógnita dentro do Santos. Nosso presidente conseguiu fazer Cara, é de verdade, eu fico... Me dá vontade de quebrar, como não quebra. Ele conseguiu, pegar, talvez, um dos momentos mais marcantes da história do Santos, da história do futebol brasileiro, que foi a volta do Neymar para o Santos, e toda a mídia, e toda a imagem que ele trouxe para o Santos. A gente conseguiu fazer um boom gigantesco na questão dos sócios torcedores, na receita do clube, e já conseguimos perder uma parte significativa de tudo isso que a gente ganhou, justamente por conta dessa diretoria que faz esses absurdos com o torcedor, nos planos do sócio torcedor. Olha o tanto de problema que nós temos para resolver. O time não consegue a receita necessária, né? O time tá uma bagunça internamente. Tem um elenco que foi muito mal planejado, muito mal pensado, peças que tem que se desfazer, peças que tem que trazer de volta, peças que tem que rever o contrato porque tem que manter, são jogadores que tem que estar no planejamento para o futuro. Estamos fora de competições que podem gerar renda para o clube, estamos numa zona complicada ali do Brasileirão. Então, nós, torcedores, e não necessariamente os que são sócios também, mas nós temos que exigir transparência quanto a esse processo e retornos da diretoria e do clube sobre como tudo isso tem andado. A gente não tem que se preocupar só agora na volta do Brasileirão aí pós-data FIFA, os reforços novos que chegaram, se a gente vai ficar fora da zona de rebaixamento ou não. Isso aqui é o futebol jogado. Mas tão importante quanto isso, e que a gente tem que ser tão fanático quanto e tem que se cobrar quanto, é a parte de governança, é a parte da direção do nosso time, para onde eles estão indo, qual é o planejamento de futuro. Então é isso, nação. Infelizmente, como eu disse, não tem muito mais informações, a gente vai acompanhando aí ao longo dessa semana, vamos trazendo aí atualizações para vocês, tá? Como eu disse, o próximo passo aí é que aí sim já seja apresentado um projeto, já com algumas sugestões de adequações do estatuto para possibilitar uma SAF, né, e já ter uma deliberação, uma votação entre os conselheiros e depois, né, isso vir aí para a Assembleia dos Sócios. Mas nesse meio tempo, é como eu disse, nós temos que nos unir, temos que ficar em cima e cobrar essa transparência do clube, cobrar essa transparência do nosso Conselho Deliberativo e principalmente do bonitão do Marcelo Teixeira, que nem se pronunciar sobre isso ele serve. Ele simplesmente desaparece e só aparece quando convém para ele, que é para explorar a própria imagem dele, né? Anúncio, não sei o que, e futebol que é bom, nada. Clube que é bom, nada. Mas é isso, santistas.
Curtam o vídeo e se inscrevam quem ainda não é inscrito. Se vocês puderem hypar, nos ajudam bastante. E me sigam lá no Instagram, ph.cfeitosa, a página do canal do Vem Pro Peixão também, @canal Vem Pro Peixão. Beleza? Valeu, rapaziada, e já estamos na ansiedade aí pro jogo de domingo. Bora pra cima!